O começo do versículo ele é meio assustador, mas eu garanto que se os irmãos prestarem bem atenção essa noite, eu creio que Deus tem uma palavra para você. Eu acredito tanto na bênção de Deus que a Denise está numa felicidade terrível. Agora descobri, irmã Fátima. É uma alegria muito grande. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mas ajuda lá os missionários aí em Moçambique, não houve mesmo Denise, não. Ajude mesmo, viu? Ajude. Amém, meus irmãos? Nós homens só brincamos com quem a gente tem intimidade, viu? A gente homem só brinca com quem tem intimidade. Ok? Vamos ler, está escrito assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Fala para o seu irmão do lado assim: fique tranquilo, porque Deus, por Cristo Jesus, tem a solução. A gente começa lendo assim, parece que é meio ameaçador, né? E hoje nós estamos aqui para a ceia, e existem dois versículos no capítulo 11 de Coríntios, no versículo 24, 25, vai estar escrito assim: tomou o pão e tendo dado graça, disse: fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, após pegar o cálice e ter dado graça, ele disse: tomai e bebei, isto é o meu corpo que entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Existe no nosso português algumas regrinhas que, se eu mando alguma coisa daqui para fora, então eu importo. Se vem de fora para cá, então importa. Então, existe uma regrinha que, se alguém morre e a gente quer trazer em memória aquela pessoa, a gente usa in memória, memória, né? Porque a pessoa foi tirada, a pessoa foi levada, a pessoa não está. Agora, no caso aqui, é em memória, não é por ir, é por ele. E toda vez que você fazer uma menção em memória, por exemplo, eu estou aqui em memória do pastor Santo, porque ele está presente. Quando nós tomamos a ceia, nós tomamos em memória, porque ele está presente. Agora, no versículo que eu li, depois está escrito que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. Logo, tem que entender então qual que é a obra do diabo. A princípio, capítulo 28, versículo 17, do livro que nós temos como Ezequiel, vai estar escrito assim, olha que coisa: por tua formosura te corrompeste, ó querubim, ungido, e disseste: farei um trono e serei semelhante ao Altíssimo. Logo a gente vê que no princípio a corrupção da natureza demoníaca foi por causa da aparência. Por tua formosura te corrompeste. Aí Jesus vem assim, pelas profecias, e olhando nós para ele, formosura nenhuma víamos para que o desejasse. Logo, Jesus abre mão da formosura, simplesmente para desfazer a obra do inimigo. O inimigo entra lá no Éden com o mesmo objetivo e chega para a mulher e diz: pode comer do fruto, porque Deus sabe que no dia que comer será semelhante a ele. Quem quis ser semelhante a Deus foi o próprio diabo, e ele faz a promessa dizendo para a mulher: coma, porque você vai ser semelhante a Deus. E a mulher comeu. Mas aí, qual é a finalidade, o objetivo dessa mensagem? É simples: dizer que Jesus, ele continua ainda desfazendo a obra do diabo. E como é que Jesus quer que eu aprenda com ele? Por exemplo, existe um versículo bíblico que está no capítulo
capítulo 3, versículo 2, do livro de Filipenses, que vai estar escrito assim, senhores: nada façais por ira ou contenda, nada façais por vanglória, antes, com humildade, o façais, tendo o seu próximo superior a si mesmo. Então, logo o altar não é lugar de ninguém se apresentar. Altar é lugar de oferta para quem é de direito, que é Deus. Altar não é lugar de alguém pregar pensando que é concorrência. Eu prego melhor, eu canto melhor. Balela! Balela! Todos nós não passamos de trapo de imundícia. E não me pergunta o que é trapo de imundícia, que a Bíblia diz, que eu digo que é morte usado. É o que a Bíblia está dizendo. Tem gente que não gosta de falar o que a Bíblia diz. Eu não sei se você vai gostar da mensagem, mas essa mensagem, eu quero dizer para você que é uma proteção de Deus. Porque todos nós temos uma tendência à soberba. Todos nós, dentro da nossa cultura, temos uma tendência à soberba. Primeiro, quando a menina ganha uma bonequinha, ela quer que a roupa seja mais bonita da bonequinha dela do que da amiguinha dela. Quando nós homens íamos jogar bolinha de gude, a gente queria rapelar e levar a bolinha de gude de todo mundo para casa. Quando a gente ia rodar peão, a gente queria estourar o peão dos outros na cela. Era assim, com a pipa. Quando a gente ia lá soltar a pipa, a gente queria ser o rei do ar, cortar todo mundo, passar o cerol em todo mundo. Tudo isso é soberba entranhada na nossa natureza. Haja vista, o Brasil é conhecido como o país do futebol. Preste atenção, pentacampeão, 5 vezes campeão. Nosso país, se ganhar medalha de prata, vai para a final e perde, ganha medalha de prata, para a gente não quer dizer nada. Eu desacredito aqui que alguém me fala quantas medalhas de prata tem a nossa seleção. Sabe que tem de ouro, porque ganhou 5 vezes. De prata ninguém nem sabe, porque isso não tem importância. A gente quer ser o melhor em tudo. É tão terrível isso, pastor Santo, está tão entranhado, que quando eu venho para cá, eu já venho assim: Jesus, eu vou para lá pregar, mas assim, Jesus, eu sei que tem mentes brilhantes lá, tem advogado, lá tem engenheiro, eu sei, lá tem arquiteto, lá eu sei que tem pessoas inteligentes, mas Senhor, que eu seja apenas um canal, mas que tua voz ressoa e fala, porque o Senhor é Deus. Existe um país que, se eles participarem da Copa, porque são 169 países emergentes e países ativos, tem país que, se eles conseguirem só passar para a classificação, eles fazem um feriado e é uma festa só porque vai para participar. Quando nós, em nossa soberba, medalha de prata é nada para a gente. Sabe o que é isso? A nossa educação. Nós somos mal formados. É sim, senhores. Quer ver uma coisa? Ok, presta atenção o quê? Se é um pregador de nome que está aqui, essa igreja estaria lotada. Lotada! Porque nós aplaudimos aquilo que a gente achamos que é melhor. É o mais forte, é o mais hábil, é o mais habilidoso. Quando o rei do céu, Jesus olha assim e diz: quem de vós quer ser o maior, seja o menor. Seja o menor. Enquanto queremos bancar pagando de condições, aí o rei do céu diz assim: bem-aventurado é os pobres. Sim, senhores, eu não sei se a mensagem vai te agradar, mas eu sou baiano, lembro. Mas tem uma coisa, não vou fazer igual Pedro não, mas eu vim para deixar tudo no altar, porque não é meu. Não, é meu. Isso aqui não é um lugar para você mostrar que você canta melhor. Isso aqui é um lugar de você adorar, e adorar da melhor maneira.
de Jesus. O Criador, que quando Deus disse, haja luz, Jesus disse, estou aqui, sou luz do mundo, estou aqui. Vamos criar esse negócio agora. Agora veja bem quem é esse Jesus e o que ele faz. Porque o autor do livro dos Hebreus, ele disse assim, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Mas deixa eu dizer uma coisa para os senhores. Teve um momento que ele deixou de ser. E pelo menos teve 3 anos e 4 meses. Porque João escreveu assim: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus, não é? E o verbo era Deus. E o verbo estava, porque não está mais, mas estava com Deus. Mas o verbo que era o Deus que estava, ele deixa tudo, porque ele vem em forma de homem, em forma de carne. Ele se torna menor do que os anjos para vir e manifestar-se entre nós. E o verbo se fez carne para habitar. Agora sabe por quê? Porque a princípio o diabo queria ser igual a Deus. Agora Jesus disse, eu vou ser menor do que os anjos, para mostrar para eles o que é humildade. A primeira mensagem de Jesus: aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Aí Jesus nasce numa manjedoura de uma viagem. Então na casa dos outros, do lado de fora, há uns animais. Então, Jesus o rei não nasceu no palácio. Jesus o rei não nasceu na melhor casa. Ele nasceu de favor em uma manjedoura. Os momentos triunfantes de Jesus, quando ele vai entrar em Jerusalém e as pessoas jogam as palmas no chão e as palmeiras e diz Hosana, ele diz, rapaz, eu não tenho automóvel, arruma para mim alguma coisa. Trouxeram um jegue emprestado, não era dele, um jegue. Ele não tinha um animal para entrar no momento triunfal. A ceia que ele instituiu, ele não tinha uma casa para tomar ceia. Ele disse, vocês vão ver aí um homem, quando ele te passar com o cântaro, fica atento, porque cântaro é coisa que mulher anda. Mas esse aí, o sinal é esse, é um código. Ele vai estar com o cântaro, aí você diz, o mestre precisa da sua casa para tomar a ceia, porque ele não pode cear e ele não tem casa. A ceia. Na morte de Jesus, pastor Bruno, o túmulo era de José de Arimateia. Jesus não tinha um túmulo, não. Tinha não. Era emprestado. Tudo emprestado, senhores. Mas Jesus, para deixar um exemplo, um dos últimos, ele disse assim, traga essa vacina daqui. Jesus vai lavar o pé dos discípulos. Pedro até disse, senhor, não, deixa eu lavar. Aí depois Jesus disse, se vocês entenderam aqui o que eu fiz aqui, vocês entenderam, minha última missão no meio de vocês é que eu comecei com humildade, eu estou terminando com humildade, eu estou fechando com humildade, porque Jesus quer nos resgatar da nossa soberba. Aí diz, mas por quê? Porque se tem uma coisa que detém Deus, é a soberba. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e resiste ao soberbo. Resiste ao soberbo. Resiste ao soberbo. Soberbo não tem nada com Deus. A grande lição da vida, que nós temos uma mulher chamada, alguém disse que ela é a Cirofinícia, do capítulo 3, 4 lá de João. Vai dizer que essa mulher está com uma filha endemoniada. E a filha é bem endemoniada, mal. Aí ela chega lá e diz assim, Cristo, eu tenho uma filha, minha filha está endemoniada, o senhor pode resolver o B.O. aí? É minha filha, senhor.
Vamos. Começa a andar. Ela vem correndo atrás. Senhor, minha filha, é minha filha que está endemoniada. Jesus disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é o que é? Finício? Você é uma grega? Eu vim para as ovelhas da casa de Israel. Eu vim com prioridade. Glória a Deus, aleluia. E tem mais. Ou não, continua. Ela insiste e diz: Cristo, tenha misericórdia, é minha filha. Jesus disse: não é lícito pegar os pães dos filhos e dar para os cachorros. Ele disse: Senhor, mas os cachorros também comem da migalha que cai. Aleluia. Aí eu disse: Senhor, eu vou te despedir, porque ela não para, ela não desiste, ela vem aí. Jesus está dizendo assim: vocês gregos, Ciro Finício, tiraram a comunhão de cima da mesa e a autoridade paternal. Porque vocês dizem que quem tem autoridade é os professores. É o que o sistema tenta aí, querendo mandar na casa. Mas para o judeu e para o cristão, a autoridade é de papai e de mamãe, e que eu tenho que honrar para mim bem e para que minha vida se prolongue. Vocês tiraram a autoridade da mesa, vocês não têm mais conversa, vocês não orientam. Não é sua filha, você tirou o diálogo de cima da mesa. Aí a mulher para, só que aí a mulher lembrou 51 de Salmo, versículo 17. Um espírito contrito e um coração quebrantado, Deus não despreza. Ela disse: eu tenho um recurso, porque se eu me aquebrantar, se eu me humilhar, então é o seguinte: Deus não resiste à humildade, Deus não resiste à humilhação. Aí ela chega lá, se prostra, beija. Aí Jesus disse: ô mulher, você está buscando Deus, né? Porque o espírito quebrantado e o coração contrito, Deus não despreza. A tua filha está curada agora. Por quê? Você se humilhou. Esse negócio de humilhação, irmão, é tão forte, é tão tremendo, que é o seguinte: por exemplo, no nosso país é fácil. Você quer saber quem é o cara que está em alta? Ele tem que ser bom em alguma coisa. É no potencial dele. Se for no boxe, é de popó para lá. Se for no MMA, de Charles Bronx para lá. É assim que funciona. Sabe? É só os melhores. Aí vem Jesus dizendo assim: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque na soberba os homens se corrompem, mas na fraqueza eu aperfeiçoo, na fraqueza eu restauro, na fraqueza. Aleluia! Eu não sei o que você falou aqui hoje. Eu não sei. Mas o mais fraco de você tem o céu trabalhando ao seu favor. O mais fraco de nós. É por isso que o texto diz assim: quem peca é do diabo. É verdade, que é o pecado. O diabo vem pecando desde o princípio. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele se manifestou para resolver esse problema chamado pecado. Porque o diabo acusa, mas Jesus justifica. O diabo condena, Jesus perdoa, porque ele é Deus. Esse era o moço na casa de Jesus. Quando chegava na porta, não dava para entrar. E quando não dava para entrar, eles falaram assim: bora reconstruir o telhado. Abriram a casa de Jesus lá em Cafarnaum e desceram o camarada. O camarada amarrado nas cordas, desceu lá para... Quando chega diante de Jesus, aquele homem numa cadeira, e os amigos levou, disse: vamos descer, porque ele vai alejar, mas ele volta inteiro. Ele vai como ninguém, mas ele vai marcar a história de alguém que recebeu a bênção de Deus. E eu quero estar junto, porque eu estou te levando. Os 4 amigos
descer. Quando descer, Jesus olha assim e diz assim: teus, plural, teus pecados te são perdoados. Alguém pensou assim: e quem é ele para dizer que os pecados estão perdoados? Aqui só quem perdoa pecado é Deus. O cara não conhecia Jesus ainda. Não conhecia. Porque quem conhece Jesus sabe que ele é Deus. Quem conhece? Não conhecia Jesus. Disse: quem é? Aí Jesus disse: vocês estão pensando o quê? Vocês acham que para mim falar assim, pecado perdoado, e dizer para esse moço: levanta, pega, não, você vai pegar a sua cama, você entrou aqui quebrado, aleijado, destruído e em pecado, vai sair perdoado, restaurado, fortalecido e com testemunho. Não, você não entendeu. Entrou quebrado, moído e em pecado, saiu curado, liberto, perdoado, restaurado, fortalecido. Meus irmãos, eu vim aqui hoje só para dizer para você que a soberba precede a ruína, a altivez do espírito a queda. Capítulo 16, versículo 18 do livro de Provérbios. E dizer para vocês que quando nós tomamos a ceia, nós não tomamos em nossa memória. Se você tomar na sua memória, não toma. Porque eu estou diante de um monte de homem pecador como eu sou. O melhor de nós, irmãos, o melhor de nós, que foi o apóstolo Paulo, ele disse assim: quem me livrará da carne? O pecado. Quem me livrará da carne? O pecado. Miserável homem que sou. De sorte que eu vou ser plantado em corrupção. Agora tem uma coisa: eu vou ressurgir incorruptível, imortal, porque do jeito semelhante a ele eu serei. Eu sei que o pecado tem domínio sobre o meu corpo, porque com o meu corpo eu ainda peco. Agora com o meu entendimento eu sirvo ao Senhor Deus. E quando nós pregamos, nós não pregamos a nossa vida, nós pregamos a Jesus Cristo, a restauração, a Jesus Cristo, o perdão, a Jesus Cristo, a comunhão, a Jesus Cristo, a nossa esperança. Aleluia! Aleluia! O ofício de Jesus aqui na terra, a maioria de nós vai defender aquilo que está escrito dizendo que ele era marceneiro. O que precisa entender é que a marcenaria da época não é como de hoje. Porque hoje o marceneiro ele trabalha só com madeira para móveis. Vai lá, móvel sob comendo, vai lá e faz, acabou. Só que Jesus, no original, é artesão. O que é um artesão? Dentro do ofício artesão está a arquitetura, molde, desenho. Dentro do artesão está o cálculo, a medida. Dentro do artesão está o fazer e o efetuar. Porque Jesus chegava na casa, ele pegava toda a medida, examinava tudo que precisava, ele ia lá, fabricava os móveis, tudo que a pessoa trazia, e entrava na casa e deixava ornada do jeito que precisava. E Jesus Cristo ainda hoje entra em qualquer casa, tira a medida, projeta o melhor, porque ele é. Mas como eu disse que Jesus, ele deixou de ser, porque está escrito que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Depois de ele concluir toda a obra, ele disse assim para Deus: eu consumei a obra que o Senhor me deu para fazer. Eu fui obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, Pai, o Senhor glorifica-me em Tu com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Aí depois Jesus vai dizer assim: todo o poder
me foi dado nos céus e na terra. Aleluia. Deu para você entender que Jesus volta a ser Deus de novo? Mas no período de 3 anos, 33 anos e 4 meses aproximadamente, para demonstrar o amor de Deus. Ele veio e passou pelo deserto, passou por situações adversas, teve carência e algumas necessidades, mas em tudo ele foi tentado e não pecou. Sabe por quê? Porque ele é o meu e o teu, o nosso campeão. Ele é a nossa oferta, ele é a nossa justificação, ele é o nosso Senhor. Eu não lembro se foi a Frida Mingri que fez um que ele diz assim: eu sei que Deus no Filho seu me vê perfeição, não há mais temor, só bendito amor, gozo no meu coração. Eu creio sim, já. Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo: só chega a Deus por Jesus Cristo, o Senhor. É Ele o meu recurso. É Ele o meu recurso. Agora, se a mensagem falou com você, então fica de pé com humildade. Por favor, só com humildade. Se não tiver, não fica não. Sabe por quê? Se Deus resiste o soberbo, ainda mais eu que sou um miserável. Se Deus não quer, não aceita o soberbo, porque toda vez que você chegar com soberba, você representa Satanás. Ele foi o primeiro soberbo da história, dizendo: vou fazer um altar, um trono semelhante de Deus. Primeiro soberbo da história foi o diabo. E por isso que Jesus veio para a humildade. Agora, toda vez que a gente chega com humildade, a gente está representando Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? É por isso que Tiago, o menor, disse assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Amém? Agora nós vamos orar. E se você quiser orar comigo, o momento é esse. Querido Deus, nós erramos por palavra, por obra, por pensamento, Senhor meu Deus. Mas quando nós nos reunimos, Senhor, o objetivo do nosso culto, onde tiver 2 ou 3, Senhor, é lembrar da Tua presença, é saber quem é o Senhor. E nós nos achegamos ao Senhor, ó Deus, por Jesus Cristo. A nossa petição é por Jesus Cristo, a nossa adoração é por Jesus Cristo, a nossa comunhão é por Jesus Cristo, o nosso batismo é por Jesus Cristo, a nossa paz é por Jesus Cristo, a nossa Deus, o nosso recurso é por Jesus Cristo, e a nossa justiça é Jesus Cristo. Obrigado por essa noite, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém.